Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como realizar a configuração do Firewall para o alto para permitir a comunicação com a internet. Para entender melhor, eu preparei esse cenário aqui, onde temos uma máquina na rede interna, ou seja, na rede LAN, que precisa chegar até a rede externa, a rede da internet. O objetivo é configurarmos o Firewall para o alto para permitir essa comunicação. Para isso, vamos precisar concluir algumas etapas. Configurar as zonas de segurança, configurar as interfaces LAN e WAN, configurar o perfil de gerenciamento, criar os objetos, criar a política de segurança, criar o NAT e também criar a rota default. Então vamos iniciar a configuração do nosso laboratório. Mas antes disso, tem um recado do patrocinador. Você já pensou em oferecer um atendimento completo de manutenção das máquinas dos seus clientes de maneira totalmente remota? Com o Milvus isso é possível. O Milvus é um sistema de gestão e monitoramento remoto de computadores e inventários que permite acompanhar em tempo real diversos aspectos da máquina do cliente, como temperatura, uso da CPU, consumo da memória RAM, consumo de disco rígido, atualização de antivírus e alterações do firewall que possam deixar o computador vulnerável a ataques. Tudo isso pode ser feito de forma simples e eficiente dentro da plataforma Milvus, sem a necessidade de ir até o cliente. Através do acesso remoto, você pode realizar todas as configurações necessárias na máquina do cliente e solucionar qualquer problema à distância. Além disso, o Milvus conta com agendamento inteligentes que automatizam os processos, como programar uma limpeza de disco sempre que o armazenamento chegar a 100 GB ou criar uma rotina de atualização de software e firmware instalados na máquina. E não para por aí, o Milvus é um sistema omnichannel, com atendimento por e-mail, chat, WhatsApp, para você escolher a forma que deseja ser atendido. Então não perca mais tempo, clique no link na descrição e faça seu teste grátis agora mesmo. Então agora eu vou logar aqui no Firewall Palo Alto para a gente começar a realizar a nossa configuração. Então agora eu já estou logado aqui no Firewall do Palo Alto e agora o que a gente vai começar a fazer é configurar nossas zonas de segurança. Para isso a gente vai clicar aqui em Network, na sequência a gente vai clicar aqui em Zones. Então agora a gente vai começar a criar a nossa zona de segurança. Aqui a gente vai criar duas zonas, uma chamada Inside e a outra chamada Outside. A zona Inside a gente vai atribuir a essa zona as interfaces internas, a interface da rede LAN. E a Outside, a zona Outside, a gente vai atribuir ela à interface WAN, que é a interface de saída para a internet. Para isso a gente vai clicar nessa opçãozinha aqui embaixo, no Add, e aqui a gente vai definir nossa zona de segurança. Então vou começar definindo minha zona interna como zona Inside, e aqui mais para baixo a gente vai definir o tipo dessa interface. Aqui ela vem como padrão, setada como TAP, como interface de monitoramento. O que a gente vai fazer aqui é alterar ela para Layer 3. Feito isso, eu posso clicar aqui em OK. Não preciso fazer mais nenhuma outra alteração nesse momento. Agora eu vou criar a zona Outside. Eu vou clicar novamente aqui em Add e vou dar o nome de Outside para essa zona. Vou selecionar ela aqui como Layer 3 também. E aqui eu já posso dar um OK. Então nesse momento a gente criou as duas zonas que a gente precisa, Inside e Outside. Então agora, para dar sequência nessa configuração, o que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente configurar o Virtual Router. O que acontece? A gente precisa de uma tabela de roteamento para incluir todas essas interfaces que a gente está criando. Para poder criar esse Virtual Router e incluir essas interfaces dentro desse Virtual Router, para funcionar o processo de roteamento, a gente vai clicar aqui nessa opção Virtual Router, que é como se a gente estivesse criando uma tabela de roteamento para essas redes. Na sequência a gente vai clicar aqui na opção Add. Aqui a gente vai definir o nome para o nosso Virtual Router. Eu vou colocar ele de VR. E na sequência eu vou clicar aqui em OK. Então aqui eu já defini meu Virtual Router. Agora eu vou voltar aqui em Interfaces. E aqui a gente vai começar a configurar as interfaces LAN e WAN. A primeira interface eu vou configurar ela como WAN. Vou clicar em cima dela. E agora aqui eu vou definir essa interface como Layer 3. Na sequência aqui mais para baixo eu vou definir qual Virtual Router que vai pertencer a essa interface, que vai ser no Virtual Router que a gente acabou de configurar. Em seguida ele me pergunta também qual é a zona de segurança que vai pertencer a essa interface. A gente criou duas zonas, uma chamada Inside e outra chamada Outside. Como essa vai ser uma interface WAN, a gente vai adicionar ela dentro da Outside. Agora a gente vai definir um endereço IP para essa interface. Para isso a gente vai clicar aqui em IPv4. E agora a gente vai clicar aqui em Add. E aqui a gente vai definir um endereço IP para a nossa interface WAN.
Agora eu já posso dar um OK nessa configuração. E agora eu vou configurar a interface LAN. Então vou selecionar aqui em cima da 1/2. Aqui na 1/2 eu também vou definir ela como Layer 3. Aqui para baixo eu vou definir o Virtual Router como sendo o mesmo Virtual Router que pertence à interface WAN, que a gente acabou de criar. E agora eu vou definir a zona aqui também, que vai ser a zona Inside, porque é a interface LAN, é a interface interna. Agora eu vou vir aqui em IPv4 e vou definir o endereço IP dessa interface. Vou clicar aqui em Add. E na sequência eu vou definir o endereço IP. E aqui eu também posso dar um OK. E aqui eu concluí as configurações iniciais. Depois a gente vai voltar aqui e fazer mais alguns ajustes. Mas as configurações iniciais a gente já definiu aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai definir um perfil de gerenciamento para essas interfaces. Esse perfil de gerenciamento ele vai controlar o que é possível fazer com essas interfaces. Por exemplo, é possível fazer um ping para a interface LAN ou fazer um ping para a interface WAN. É possível se conectar via HTTP ou HTTPS nessas interfaces. Isso tudo vai ser definido dentro desse perfil de gerenciamento. Para configurar esse perfil de gerenciamento das interfaces, a gente vai clicar nessa opção aqui embaixo. A gente vai entrar nessa opção e aqui a gente vai clicar nessa opção aqui Add. Entrando aqui na opção Add, a gente vai dar um nome para esse perfil. Eu vou colocar o nome de ping, porque eu só quero ping para essas interfaces. E na sequência eu vou definir o que vai poder ser feito com essas interfaces. Nesse caso eu quero que seja só permitido pingar. Aonde eu atribuir esse perfil, vai ser possível somente executar o que eu permitir aqui dentro, o que eu selecionar aqui dentro. Então vou selecionar só a opção do ping, vou dar um OK. Na sequência eu vou voltar lá em Interfaces. Voltando aqui em Interface, eu vou selecionar a interface 1/1. Vou vir até essa opção aqui, Advanced. E aqui em Advanced eu vou selecionar essa opção aqui. Nessa opção eu vou selecionar aqui qual perfil que eu defini lá, que é o perfil ping. Sendo assim, essa interface só vai ser permitido ping nela, nada mais. Vou dar um OK. E agora eu vou vir aqui na 1/2, que é na interface LAN, e vou fazer essa mesma atribuição. Vou selecionar aqui Advanced e aqui em gerenciamento eu vou selecionar o perfil ping, que eu quero que só seja feito ping para essas interfaces. E vou dar um OK também. Aqui eu concluí as configurações iniciais. Então agora, para que essa configuração seja válida, para que ela seja de fato aplicada no Firewall, eu vou clicar nessa opção aqui do Commit, para que ele faça a validação dessas configurações e aplique no Firewall. E aqui ele já concluiu, aplicou a configuração para a gente, já deu a mensagem de sucesso aqui. E aqui a gente já pode fechar essa telinha. Agora o próximo passo é configurar os objetos que a gente vai utilizar na nossa política de segurança. Para isso a gente vai clicar aqui em Objetos. E na sequência a gente vai selecionar Address. E agora a gente vai clicar aqui nessa opçãozinha aqui embaixo, no Add. E aqui a gente vai definir o nome para o nosso objeto. Esse vai ser o primeiro nome que eu vou definir para o meu objeto, vai ser o primeiro objeto criado, que vai ser para o endereço IP de WAN, que depois eu vou utilizar no nosso NAT e também na política de segurança. Então na sequência eu preciso apontar agora qual vai ser o meu objeto. Nesse caso vai ser o meu endereço IP de WAN. Então vai ser 192.168.0.119. E agora eu já posso clicar aqui em OK. Agora eu vou definir o outro objeto que eu vou utilizar, que vai ser da rede LAN. Então vou clicar aqui em Add novamente. Vou dar um nome para o meu objeto. E na sequência eu vou definir aqui qual vai ser o objeto. Vai ser 192.168.20.0/24. Esse objeto vai ser a minha rede LAN. E esses objetos que eu estou criando eu vou utilizar depois nas políticas de segurança. 192.168.20.0/24. Na sequência eu posso clicar aqui em OK. E aqui eu já defini meus dois objetos que eu vou utilizar depois. Agora na sequência, para que esses objetos sejam criados de fato no Firewall, eu vou clicar aqui em Commit. Então aqui, como a gente pode ver, já concluiu a aplicação também e a criação desses objetos dentro do Firewall. Então agora a gente já pode fechar essa tela. E agora o próximo passo é a gente configurar nossas regras de segurança. Para isso a gente vai clicar aqui em Policy. Aqui em Policy a gente vai clicar aqui em Security. E aqui a gente vai definir as nossas regras de segurança para comunicação com a internet. Aqui por default a gente tem duas regras. Uma regra chamada Intrazone
e uma regra chamada interzone. Qual que é a função dessas duas regras? Essa primeira regra, a intrazone, ela tem a função e o objetivo de controlar o tráfego que ocorre dentro da mesma zona. Então, se você tem uma zona, por exemplo, uma zona inside, dentro dessa zona inside você tem várias outras interfaces, vários outros equipamentos, você consegue dentro dessa mesma zona segmentar, controlar através de políticas intrazone, controlar o que está acontecendo dentro dessa zona. Que equipamento pode falar com qual equipamento, que rede pode falar com qual rede. Agora a gente tem também a interzone. Essa interzone ela tem a função de controlar a comunicação entre zonas. Então a gente tem a zona inside e temos também a zona outside. A zona outside é para a internet, a zona inside é para LAN, para a rede LAN. Para permitir a comunicação entre essas duas zonas, a gente precisa criar uma regra interzone. Então, criando uma regra interzone, a gente vai permitir que essa comunicação aconteça. Então, para isso, a gente vai clicar aqui em Add. Então, aqui a gente vai definir o nome para a nossa política. Eu vou chamar de política para WAN. Na sequência, eu vou selecionar que tipo de regra que eu estou criando. Então, aqui eu vou selecionar o tipo de regra que eu estou criando. Como eu expliquei, então a gente tem a intrazone e a interzone. Eu vou clicar nessa interzone, que é a comunicação entre zonas. Na sequência eu vou clicar aqui em Source. Aqui em Source eu vou definir aqui a minha interface de entrada, minha zona de entrada e a minha zona de saída. Então vou clicar aqui em Add. Aqui em Add ele vai aparecer as duas opções para mim. E a gente sabe que é Inside, que é a minha zona LAN, que é a minha zona Inside, que é a minha zona de origem. E aqui eu posso definir aqui também qual que é o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Nesse caso eu posso clicar aqui em Add. E aqui eu vou selecionar minha rede LAN, que é aquele objeto que a gente havia criado lá no início. O que vier dessa zona, com esse range de endereçamento IP, tem que ser permitido ou negado nessa regra. O próximo passo é a gente clicar aqui em Destination. E aqui em Destination a gente vai definir aqui qual a nossa zona de destino, nossa zona de saída. Vou clicar aqui em Add, e aqui em Add ele vai me dar essas duas opções. E eu sei que é a zona Outside, que é a zona de saída para a internet. Aqui eu não vou definir qual endereço de destino, porque eu não sei qual endereço de destino que o usuário vai querer alcançar na internet. Então eu vou deixar essa opção setada como N, então pode ser qualquer endereço. E aqui é a mesma coisa, dispositivo eu não vou selecionar qual dispositivo de destino que o usuário vai querer acessar. Então agora eu vou clicar aqui em Service, e aqui em Service eu vou definir que tipo de serviço ele vai poder acessar na internet. Eu vou deixar essa opção selecionada, Select, porque aqui eu quero definir os serviços. Se eu não quisesse definir os serviços, era só eu deixar selecionado aqui como N. Então agora eu vou deixar aqui selecionado, na sequência eu vou clicar aqui em Add, e aqui eu vou definir quais serviços que ele vai poder acessar. Então eu vou deixar ele acessar o serviço HTTP, eu vou clicar aqui para ele acessar também o HTTPS, e eu vou deixar selecionado aqui para ele acessar também o DNS, na porta 53. Na sequência eu já posso vir aqui em Action, e aqui eu vou definir que o que der match nessas condições da regra, o que é para acontecer. Nesse caso eu quero que permita. Então se der match nessas condições da regra, eu quero que permita. Desse lado aqui eu vou selecionar quando que os logs precisam começar a ser coletados quando der match nessa regra. Eu não quero que quando for finalizada uma sessão. Eu quero que assim que começar a startar uma sessão, iniciar uma sessão e der match nessa regra, que os logs já sejam coletados. Então eu seleciono essa opção e na sequência eu clico aqui em OK. Então aqui a gente criou nossa política de segurança. Então o que vier da LAN com destino LAN, ele vai dar match nessa regra e com isso ele vai permitir o acesso à internet. Para ficar mais destacado a informação aqui para a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode criar algumas tags para ficar mais destacado aqui a informação para a gente, mais visual. Para isso a gente vem aqui em objetos, na sequência a gente vem aqui em tag, e aqui em tag a gente vem aqui e clica em add, e aqui a gente cria algumas tags. Então eu vou selecionar aqui para inside, eu vou definir uma cor para inside. Para inside eu vou definir a cor verde e vou dar um OK. Agora eu vou criar outra tag. Nessa outra tag aqui eu vou selecionar outside e aqui eu vou definir uma cor para ela. Vou definir uma cor vermelha. A gente tem verde e vermelho. Agora a gente pode voltar aqui em Policy. E aqui em Policy a gente já viu que mudou aqui as cores aqui. A gente definiu tags então. Então para a zona inside vai ser verde e para a zona outside vai ser vermelho. Então quando a gente olhar aqui já vai ficar mais claro para a gente olhar o nosso painel aqui de políticas. Para que isso valide, para que isso seja de fato aplicado no Firewall, a gente vai clicar aqui em Commit. E em seguida a gente clica em Commit novamente. Então aqui ele concluiu a configuração, já aplicou toda a configuração para a gente, já apareceu aqui a informação de sucesso para a gente.
e a gente já pode fechar essa telinha aqui. O próximo passo agora é a gente configurar o nosso NAT para permitir que a comunicação aconteça com a internet. Para isso a gente vai permanecer aqui em Policy, só que agora em vez de clicar aqui em Security, a gente vai clicar aqui em NAT. Então agora aqui nessa tela a gente vai realizar a nossa configuração do NAT para permitir a comunicação que origina da LAN chegar até a internet. Para isso a gente vai clicar nessa opção aqui embaixo em Add. Na sequência a gente vai dar um nome para o nosso NAT. O nome que eu vou dar vai ser esse SNAT LAN to Internet. Em seguida, pode clicar aqui em pacote de origem. Na sequência, a gente vai clicar aqui em Add. Aqui em Add, a gente vai definir aqui a nossa zona de origem. Nesse caso, vai ser a zona Inside. Desse lado aqui, a gente vai selecionar a nossa zona de destino, por onde vai passar. Nesse caso, vai ser a zona Outside. Aqui mais para baixo, em Destination Interface, a interface de destino é a interface WAN, por onde vai passar esse tráfego. Nesse caso, vai ser 1/1. A gente vai deixar selecionado todos os serviços, então a gente deixa qualquer serviço aqui. Desse lado a gente vai selecionar o nosso range de LAN. Para isso eu vou clicar aqui em Add e eu vou selecionar aquele objeto que a gente havia criado lá logo no início, que vai ser esse objeto aqui, que corresponde à nossa rede LAN. Aqui em Destination eu vou deixar N, então para qualquer um. Na sequência eu vou clicar aqui em Translation Packet. Aqui eu vou clicar em Translation Type, vou selecionar Dynamic IP Endpoint. Na sequência aqui em Address Type, eu vou selecionar aqui Interface Address. E aqui eu vou selecionar por onde vai passar essa comunicação, que vai ser a interface WAN 1/1. Aqui mais para baixo eu vou selecionar o endereço IP que está amarrado a essa interface 1/1, que está aparecendo aqui para mim. Só apareceu ele porque só tem ele amarrado a essa porta aqui que é a interface WAN. Na sequência eu posso clicar aqui em OK. E aqui eu já defini o meu NAT. Agora, para que essa configuração seja válida, seja de fato aplicada no Firewall, eu clico aqui em Commit. Então aqui ele já mostra para a gente a mensagem de sucesso, ele já aplicou a configuração lá no Firewall. Então aqui a gente pode fechar essa janela também. Então aqui a gente concluiu toda a configuração necessária para permitir que a comunicação que é originada na LAN chegue até a internet. Agora a gente vai configurar o PC e vai fazer um teste para ver se o PC consegue chegar até a internet, se ele consegue navegar. Então agora eu vou logar lá no PC, na minha máquina virtual, e vou tentar sair para a internet através do Firewall. Então agora eu estou logado aqui na minha máquina virtual, no PC aqui do Windows 8 que eu tenho, e agora eu vou fazer esse teste aí. Então eu vou dar o comando ipconfig para a gente verificar a configuração de endereçamento IP. Então eu estou aqui com o endereçamento IP 192.168.20.5 e o gate é o ponto 4, que é o Firewall. Eu já vou fazer um teste aqui para ver se ele está respondendo. Então o Firewall já está respondendo aqui para o meu PC. E agora o que eu vou fazer é abrir aqui o meu navegador e tentar navegar em algum site aqui para ver se eu já estou conseguindo ter acesso à internet. Então agora eu vou digitar aqui um site para poder navegar, www.uol.com.br, e ele deve navegar, deve abrir aqui a página para a gente. Como a gente pode ver, ele está carregando a página para a gente, significa que ele já está conseguindo chegar até a internet, já está conseguindo navegar através do Firewall. Então aqui a gente já viu que ele está navegando, ele está carregando as informações aqui do site na máquina virtual que está passando pelo Firewall. Agora se a gente voltar lá na interface do Firewall, se a gente vier aqui em Policy, na sequência de Security, a gente consegue ver se está batendo alguma coisa na nossa regra que a gente criou aqui. Conforme a gente pode ver aqui em Hit Count, a gente consegue ver que está batendo bastante informações aqui, ó. Então toda vez que a gente tenta navegar lá, ele bate na regra aqui e a regra consegue validar se é permitido ou não passar aqui e chegar até a internet. Então dessa forma a gente conclui nosso laboratório. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.